a votação do deputado, o relatório substitutivo do deputado Ângelo Vagnoni, que revisitar este texto naquilo que ele tem de significado vivo, histórico, de memória de luta, é mais fundamental ainda para desenhar o que virá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Há quem perceba esse dispositivo apenas nas contas do programa de transporte escolar, na pavimentação de ruas, no oferecimento do passe livre ou nos condicionantes de fazer o percurso entre o local de trabalho e a moradia e o ambiente escolar. Produzir condições de igualdade para o acesso é chegar ao Supremo Tribunal Federal, depois de 4 anos, por exemplo, um juízo sobre se política afirmativa é ou não a afirmação do racismo. Coisa que nós testemunhamos há menos de 2 semanas. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A ordem dessas palavras colocadas no texto tem por trás de si uma visão de mundo. E, portanto, a poesia que a Rosa nos trouxe tem a ver com essa ordem de palavras. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Até por mais que os tablets possam portar milhares e milhares de páginas de livros didáticos, eles não trazem a sensibilidade dos seus autores e menos ainda conseguem nos transformar apenas em pessoas que abrem e fecham janelas. Nesta condição, a afirmação do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nos coloca de frente às nossas próprias contradições. E a retomada, talvez, na língua portuguesa, melhor da expressão colégio do que da expressão escola, inclusive pela sua origem etimológica. Tendo em vista a maêutica socrática, pessoal e individualizada, típica da escolé, e aquilo que é uma vivência conflituosa de interesses manifestos, de debate permanente, é a condição do colégio. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. E o que isso significa? Nos valores de convivência humana do século XXI e nas vésperas, Peter, da Rio+20, que ocorre daqui a 2 semanas, revisitando os compromissos tão poucos daquelas 27 atenções dadas na Rio 92, o significado de ter liberdade e tolerância como polos dessas condições. A coexistência sofrida e difícil entre instituições públicas e privadas de ensino naquilo que elas têm de seus fundamentos, muito mais do que das suas intencionalidades explicitadas. Em ambos os casos. Ter instituições públicas de ensino em ambiente de arejamento democrático e profusão de mudança é uma coisa. Ter instituições públicas de ensino no exercício do autoritarismo militar é rigorosamente outra coisa. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o que isso tem de significado com a condição de acesso e de permanência. E de entrada dos diversos estratos sociais e dos conflitos de classe nos ambientes das aulas, sem que isso se torne invisível ou disciplinadamente silencioso. Valorização do profissional da educação escolar, afirmado deste modo não apenas na condição do magistério titulado licenciado para ensinar, mas de um conjunto profissional que, particularmente na educação integral, que passa a ter no binômio tecnologia e profissional, ou profissional e tecnológica, muito mais do que a aplicação direta e reduzida aos interesses imediatos da economia de mercado excludente,
mas a afirmação de que esse profissional da educação escolar deve interagir com a multifacetada condição de realização do trabalho humano, inclusive nas relações capitalistas. A gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, da LDB, e dos sistemas de ensino. E o que isso significa? Por um lado, de tensões internas nos ambientes das organizações institucionais, nas eleições de departamentos, de direção, agora de reitoria, no caso dos institutos federais, nos processos colegiados de decisão e de representação múltipla e permanentemente dinâmica, e, por outro lado, nos vícios do exercício do poder pelo poder. A garantia de padrão de qualidade, objeto incessante de debate. No movimento social, nós atribuímos um adjetivo à qualidade e a colocamos como qualidade social, que é muito além daqueles parâmetros aferidos pelos indicadores educacionais, no nosso caso, medidos pelo INEP a cada período, em cada etapa, modalidade e nível de educação. Um desafio permanente entre nós, com o princípio da educação, a valorização da experiência extraescolar. Isso significa também vocalizá-la, significa dispor de espaços e tempos específicos para que essa experiência que não está dentro do currículo, programada, preparada, já disponível nos tablets ou nos livros didáticos, nos ambientes virtuais da biblioteca, por melhor que ela seja, como sendo necessariamente um princípio educativo. E a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Se nós parássemos por aqui, provavelmente nessa exposição, nós já teríamos matéria para as mais de 180 mesas que estão apontadas no nosso cenário de atividades de hoje. Vou avançar. Quando nós afirmamos que a educação é um direito de todos, nós não podemos nos olvidar, como disse no início, de que todos é um indeterminado. Nós estamos falando que é um direito de todos, portanto é público, mas ele é também um direito subjetivo, de cada pessoa, na sua especificidade. Portanto, é por um lado de todos, por outro lado também de cada um e de cada um. Pela primeira vez, depois de 510 anos de ocupação europeia e de institucionalização do Estado, portanto, o censo do IBGE perguntou aos brasileiros qual é a sua identidade étnica. E perguntou aos brasileiros e brasileiras que idioma falam, para além da língua portuguesa. Nós tivemos duas grandes surpresas. No Brasil se falam mais de 280 idiomas. E se afirmam etnias que até então tinham seus nomes jamais conformados. E esse censo revela a nossa enorme ignorância. Mais do que isso, o censo aferiu que nós temos populações indígenas dessas etnias em 80% das cidades brasileiras. E que, portanto, a convivência com essas etnias não é mais um objeto de curiosidade do território indígena do Xingu ou das profundezas da Amazônia. Elas estão presentes, se manifestando e lutando, inclusive, pela afirmação de seus direitos territoriais e culturais em 80% das cidades brasileiras. 510 anos. Para introduzir a pergunta sobre o idioma materno, eu era parlamentar à época, levamos 2 anos em debate com os pesquisadores do IBGE para saber não apenas o modo de perguntar, mas o que isso significaria, preocupação deles, de consequência nas análises demográficas posteriores
e na conformação de políticas públicas para esse outro universo. E pela primeira vez, a autodeclaração da negritude alcançou mais de 50% das respostas. Afirmar apenas essas referências para nós tem muito a ver com o reconhecimento de quem somos. E a partir do quem somos, a que nos dispomos? Para onde nos dirigimos? A evolução demográfica geral do Brasil, esse quadro aqui à esquerda não vai ser visível, aponta que nós temos hoje uma maioria feminina entre os 190 milhões de brasileiros, e se nós formos observar o acesso à escola formal hoje, uma imensa desigualdade. Embora as ações tenham sido nitidamente afirmativas. O número de crianças de 0 a 4 anos que estão hoje na população brasileira representam 3,7% no sexo masculino e 3,5% no sexo feminino, já apontando uma curva de desenvolvimento etário bastante diferente daquela que era a pirâmide demográfica típica dos países do hemisfério sul. E isso tem um significado muito importante para um fórum como esse, que desenha e antecipa futuros. Ao mesmo tempo, os percentuais da população de 65 anos ou mais, nós já saímos da casa de 4,8% em 91 e atingimos 7,94% no ano de 2010. O que indica que nós estamos envelhecendo. Isso pode significar muitas coisas do ponto de vista do desafio para as práticas sociais, para a convivência urbana, para o desenho das famílias, para o mundo do trabalho e, portanto, do processo da educação. O desenho que nós temos hoje é mais ou menos deste formato. E logo, logo, nós estaremos com a cintura de sexagenários. Ou seja, a formação tenderá a ser cada vez mais próxima de um barril. E se for de um bom chope, pode trazer alegrias. Mas se ele estiver indevidamente armazenado, pode nos trazer muitos desgostos, literalmente. Desarranjos. Quando eu era pequeno, desarranjo era uma expressão que tinha um efeito muito visível e incômodo a cada um de nós. Dessa parte da população, nós temos no campo hoje 16% dos brasileiros e brasileiras em condições muito diversas, dependendo de que campo nós estamos falando. Aquele das commodities internacionais, dos grãos de soja ou das carnes quase artificiais, e aquele da produção da agricultura familiar, dos quilombos, dos territórios indígenas, das populações tradicionais ribeirinhas, dos que vivem ainda da exploração direta de recursos da floresta e os seus significados tão diferentes para processos educativos. O censo escolar do INEP nos mostra um avanço muito significativo do ponto de vista da escolaridade brasileira, mas já demonstra claramente uma redução grave do ponto de vista do significado do desenho institucional nas populações com idades abaixo daquela da escolaridade obrigatória. O que significa, para frente, segundo os economistas, a chamada janela de oportunidades. Gasta-se menos, porque terá menos gente para demandar a escola. E nós vamos na direção oposta. É preciso investir mais, porque serão pessoas com maior nível de exigência do ponto de vista dos padrões de consumo, de bem-estar e, por que não dizer necessariamente, de prazer nas condições de vida do século XXI. As desigualdades entre as regiões brasileiras são muito intensas, como nós podemos ver em todas as estatísticas. Embora nós tenhamos reduzido o nível de analfabetismo absoluto no Brasil,
nós temos 14 milhões e meio de pessoas no Brasil acima de 10 anos de idade analfabetas. E por isso é impossível que um fórum como esse não tenha como antevisão o significado não da educação permanente, da educação ao longo da vida, da educação ilimitada apenas, mas da educação obrigatória de direitos de jovens e adultos, cada vez menos incluídos em processos de instrução nas instituições escolares. Os últimos 2 anos têm demonstrado redução de matrículas na educação de jovens e adultos. E ainda temos um número de 14 milhões e meio de analfabetos acima de 10 anos de idade, notadamente em populações do campo e empobrecidas nas grandes cidades. Somos 51 milhões e meio de brasileiros na educação básica. Um pouco menos, portanto, do que ontem nos dizia a nossa presidenta da URGS. Mas isso não significa para nós nenhum motivo de orgulho. Bem ao contrário, nós temos 7 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos de idade, sem qualquer referência de instituição escolar. Isso significa também para nós um grande desafio. Há um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que assessora a presidência da República e que durante muito tempo, Peter, teve um questionamento público de se ele não seria o substitutivo do Congresso Nacional, dos parlamentares da Câmara e do Senado. E houve em 2003 e 2004 um enorme ciúme do exercício de consulta pública que este Conselho fazia no âmbito do Executivo, em distinta condição de relacionamento direto entre os dois poderes, o Legislativo e o Executivo. E esse Conselho, por ter uma representação da diversidade da sociedade brasileira, por mais limitada que seja, que não passou pelos vícios dos processos eleitorais de seus financiadores, que não se submeteu ao juízo da imprensa, porque há muitos impérios Burdock, seus afiliados país afora, significou um corajoso diagnóstico de qual é a condição de desigualdade da escolaridade brasileira. Nessa avaliação, nós vamos passar, os dados estarão disponíveis, necessariamente se fez também um diagnóstico daquilo que é a condição específica de nós termos na educação profissional do Brasil um número tão diminuto ainda de jovens. Mas não se esqueceu de afirmar que nos anos 90, por decisão do governo de turno, toda a oferta de educação profissional deveria desvincular-se da escolarização geral. E nós colhemos hoje não apenas este atraso do ponto de vista de conceituação de política pública e de oportunidades, mas mais do que isso, nós vivemos o gravame deste atraso, tendo de nos socorrer por políticas imediatas e de atalho, como por exemplo a do Pronatec, por um lado, e antes de corrigir a educação integral, afirma no sentido contrário da concomitância, mas é uma medida de emergência, ao mesmo tempo que temos de preparar esta enorme expansão da oferta pública com as dificuldades de conviver, por exemplo, com as regras ainda bastante restritas, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do que isso representa para a contratação de pessoal, de professores e funcionários, de servidores e pesquisadores, e mais do que isso, de gasto continuado no investimento público. Um dos temas mais relevantes do debate de hoje à tarde, na comissão que está deliberando sobre o Plano Nacional de Educação. Mas nós temos já no Brasil hoje alguma coisa que é surpreendente do ponto de vista das condições de mercado que foram dinamizadas nos anos 90 e início deste século pela grande expansão das instituições privadas. Se por um lado nós temos hoje concluintes
do ensino médio, 1.790.000 brasileiros, pouco mais de 1.800.000 brasileiros concluem o ensino médio por ano. Nós temos oferecidas vagas de 3.164.000 de acesso ao ensino superior. De certo modo, portanto, nós estamos vivendo um excedente de oportunidades. E como se justifica, então, este excedente de oportunidades numa sociedade juvenil, que está envelhecendo, em crescimento econômico, alcançando protagonismo internacional, do ponto de vista das suas capacidades produtivas de inserção, e tendo, por outro lado, um volume de inscritos que é quase o dobro da oferta de matrícula, 6.223.000 inscritos em processos seletivos para o ensino superior, os quais poucos ingressam. Se nós considerarmos a oferta pública, esses são os números, nós temos hoje, na data de hoje, 39.000 vagas excedentes. Eu estou considerando aqui institutos federais, universidades estaduais, faculdades que estejam vinculadas a essas instituições e, inclusive, algumas fundações municipais. Portanto, mesmo na oferta pública, nós temos um chamado excedente de vaga de 39.000. Se a gente considerar o universo de mercado, que já é commodity no Brasil, a oferta de ensino superior privado, nós teríamos um excedente de 1.613.000 vagas. Não sei o que isso significa para Portugal, mas sei muito bem que este é um universo que retrata clarissimamente as distinções entre oportunidades de acesso, permanência e êxito, expansão do mercado e o que isso significa de interesses patrimoniais, de direitos autorais, de oferta de tecnologias educacionais, de patentes e reservas para o futuro. E o que isso significa, portanto, na alteração da correlação de forças políticas a que cada 4 anos o povo brasileiro exerce no seu direito de voto a autoridade de poder, ou de parcela de poder, de governo. Até 2014, ontem o ministro já fez a exposição de investimento público federal direto. Aqui nós não estamos tratando dos investimentos do Estado e das municipalidades. Se nós entendermos os termos democratização, abrangendo as condições de acesso, de permanência e de êxito, a participação, a avaliação e o controle, seguramente ainda há muito o que fazer. Mas a política pública se conforma seguramente pela manifestação do incômodo e, portanto, ela é, antes de tudo, reivindicação. E neste horizonte, a utopia vive, não pode faltar. Ela é, por outro lado, uma construção histórica, que apresenta os conflitos entre este horizonte utópico, a cidade de homens e mulheres e pessoas felizes, e as disputas concretas pela sobrevivência no mundo de desigualdade e de exploração. A construção histórica resulta de momentos de possibilidades. E como possibilidades, sempre este horizonte está aberto. Isso significa que a tríade de verbos de ação, organizar, mobilizar e convencer, deve ser permanente conduta, não só alimentada de fóruns como este, como de educadores, educandos, educandas, pais e mães, filhos e filhas, empresários e trabalhadores e suas organizações que desejem efetivamente exercer verso da música popular brasileira que me veio muito à memória quando Peter encerrava a sua exposição. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz.
Nessa condição, uma política pública, a gente está dando um apelido aqui, necessariamente tem que ter CPF. Uma política pública, ela é produzida e gerada por conselhos e conferências e, portanto, onde as sensibilidades devem ter a oportunidade de se manifestar e, se não tiverem, arrancam dela esta oportunidade. Corresponde à formulação institucional de uma política, ao mesmo tempo que aponta um plano, por mais defeituoso e precário que ele seja, deve ser revelador desses conflitos, que se traduzem em programas e, por essa razão, necessariamente são dinâmicos. Mas, ao mesmo tempo, se intensifica a disputa pelo financiamento e, necessariamente, a disputa pelo fundo público, que é da natureza da condição de assegurar-se como direito público subjetivo. E de entender esse direito público subjetivo, eu vou passar as metas entendendo, que não é o objeto do nosso debate aqui, também vinculado, e essencialmente vinculado, às finalidades do processo de educação. E vou caminhando para a conclusão com algumas revelações de pesquisa de múltipla fonte que afere algumas apreensões da sociedade atual. O Brasil tem hoje 55% da sua população na chamada classe